Oi, tudo bem? Então, meus amigos, hoje eu vim falar com vocês sobre uma vida de oração constante. Aliás, para você ter uma vida de oração, tem que ser constante, né? Oração, assim, uma vez ou outra, não é uma vida de oração. Eu vou viver os teus planos, eu vou sonhar os teus sonhos, eu vou realizar teus desejos, eu vou viver pra ti. Por que é tão importante ter uma vida de oração com Deus? Por que é tão importante construir um relacionamento com o Senhor? Nós devemos valorizar o fato de termos livre acesso ao trono. Houve uma época em que o Senhor se silenciou por 400 anos. E hoje em dia, quando Deus fica em silêncio um dia, 2 dias, uma semana, enfim, por algum propósito Ele não fala nada, a pessoa já quer abrir mão de tudo, jogar tudo pro lado e falar, cansei. Não é isso que Deus espera de nós. Uma vida de relacionamento com Deus nos leva a saber ouvir a voz de Deus. Uma vida de relacionamento com Deus nos leva a sermos pacientes e entendermos o tempo de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós entendemos as instruções dEle. Nós estamos na presença do Senhor continuamente porque o Espírito Santo habita em nós. Isso é um grande presente dado por Deus. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele levou os nossos pecados, Ele nos deu uma palavra para nos guiar, para ser o manual das nossas vidas e Ele nos deu livre acesso ao trono. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que você poder conversar com Deus o tempo todo. Orai sem cessar, diz a palavra. Orai sem cessar é você estar sempre em pensamento, em espírito de oração com Deus. Embora você não possa estar o dia inteiro isolado só para falar com Deus, nós estamos o tempo todo falando com Ele em espírito, porque nós somos um com Ele. Vida de oração é algo muito sério e exige zelo. Apesar disso, é uma coisa assim muito leve. A vida de oração não é para ser um fardo na vida de ninguém. A vida de oração não é para ser algo chato, algo que você, tenho que fazer, vou cumprir aqui, bater meu ponto hoje, vou falar aqui com Deus para dizer que eu orei hoje. Não é assim. Não é assim que funciona. A vida com Deus de oração é uma vida de leveza, sabe? Onde você está em contato com aquele que tem todas as respostas, com aquele que supre cada uma das suas necessidades, com aquele que te faz sentir uma suficiência, uma paz, por Ele ser quem é. Você estar na presença de Deus, porque Ele habita em você, já te faz, assim, suprido de todas as necessidades. O resto é acrescentado, porque Ele é tão bom conosco que Ele nos dá sempre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Acontece que a palavra também diz que nós não podemos deixar apagar o Espírito. O Espírito Santo habita em cada um de nós que pertencemos a Ele. Mas se após confessarmos, sermos batizados com o Espírito Santo, nós deixarmos a vida de oração, a vida com Deus de lado, nós pararmos de buscar a palavra, acabamos deixando o Espírito apagar e vivemos na carne. O Senhor não gosta de pessoas mornas, pessoas que são meio lá, meio cá. E a palavra diz que Ele está a ponto de vomitar essas pessoas. E não é isso que a gente quer, né? Vida de oração te ensina a tanto ouvir a voz de Deus, como eu falei, e como também a você estimular a sua fé. Sabe, quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você conhece ela e mais você entende quando ela gosta, quando ela não gosta de algumas coisas. Assim também é com o Senhor. Através da palavra e da vida de oração, nós aprendemos do que o Senhor se agrada e do que Ele não se agrada. Como entregar a Ele o melhor que é em nós e como deixar de lado aquilo que não acrescenta nada em nossas vidas e que acaba entristecendo a Ele. Entende? Então, com esse conhecer e prosseguir em conhecer,
numa vida pautada na palavra e numa vida de oração constante com Deus, nós sempre vamos estar em linha com a vontade dele. Nós sempre vamos estar com nossos pensamentos cativos à obediência dele. E assim é mais fácil nós termos uma boa confissão, assim é mais fácil nós andarmos em obediência, assim é mais fácil nós fazermos habitar na nossa mente tudo que é louvável e agradável a Deus, a cuidarmos mais dos nossos pensamentos. Quando nós estamos o tempo todo falando com Deus, é até mais fácil de não murmurar. A não ser que você seja ousado para ficar discutindo com Deus, né? E eu te digo, a palavra diz: quem é o homem para discutir com Deus? Acaso aquilo que foi criado pode discutir com seu Criador? Não, para com isso, você faz isso, para com isso. Nós não podemos discutir com Deus, nós não podemos viver uma vida de murmuração, nós não podemos querer andar em obediência e ficar reclamando da vida o tempo todo. Não é assim que funciona. Quando nós estamos o tempo todo ligados ao Senhor, nós estamos o tempo todo confessando a palavra, não sobra tempo para murmuração. Não sobra tempo para ficar lamuriando as coisas. Não sobra tempo para o medo entrar no seu coração, porque você já está preenchido. Se você preencher todos os espaços da sua vida com Deus, com a palavra, com uma vida de oração fincada sobre a rocha, não vai sobrar espaço para aquilo que não te faz bem, para aquilo que não agrada a Deus. Por isso, se você não assistiu o vídeo sobre a boa confissão, vou deixar aqui embaixo o link, assista, porque para termos uma vida de oração e uma vida pautada na palavra, nós temos que também estar em linha com uma boa confissão. Não adianta nada você só ler a palavra, só ficar falando com Deus e tal, mas não praticar, sabe? Não adianta nada você falar com Deus aqui, engrandecer Deus aqui, murmurar aqui e falar coisas que não acrescentam em nada, coisas que não edificam as pessoas. Entende? Não tem como servir a dois senhores, não tem como. Na palavra existem N histórias que falam sobre o poder da oração, como Elias, que fez cair fogo do céu com o poder da oração para que se provasse ao povo que havia Deus em Israel. Sabia que você pode pedir a Deus coisas assim inimagináveis, que se por um fim proveitoso Ele vai sim fazer acontecer? Ele sempre fará as coisas, sempre trará as respostas para um fim proveitoso. Isso é uma outra coisa muito importante. Nós não podemos ficar falando com Deus, né, orando ao Senhor, esperando respostas que nos agradem. Nós não podemos querer manipular a vida de oração, porque tem gente que infelizmente tem uma vida de oração por algum motivo, assim, esperando alguma coisa em troca, sabe? Eu vou falar aqui com Deus, mas é porque eu quero uma resposta. Não podemos viver uma vida de oração à base de petições, à base de repetições vãs, à base de só ficar pedindo resposta. A nossa vida de oração tem que ser pautada no engrandecimento do nome do Senhor, em querer conhecer, em querer conversar, em querer saber mais sobre Ele, em querer se derramar diante dEle, em querer entregar o melhor. E quando nós precisarmos sim pedir alguma coisa e precisarmos melhorar alguma coisa, nós podemos sim pedir e colocar diante do altar, devemos fazer isso. Mas nós também devemos estar atentos e preparados para ouvirmos respostas que não sejam tão favoráveis ao nosso coração enquanto seres humanos. Nós não podemos pedir as coisas para Deus esperando só ouvir aquilo que a gente quer. Senão, Deus pode até responder, mas aí a gente vai achar que Ele não respondeu, porque não foi o que a gente quis ouvir. Então a gente vai deixar para lá, assim como se Ele não tivesse respondido. E depois fica murmurando: poxa, Deus não fala comigo. Poxa, não é assim que Deus quer. Deus quer que você seja humilde, que você saiba ouvir, que você saiba obedecer, que você saiba se submeter à autoridade e poder que há no nome dele. Você não deve viver sempre esperando coisas em troca de Deus, não. Ele já te deu tudo o que você precisa. A sua vida de oração não pode ser pautada nisso, em nome de Jesus. A sua vida de oração tem que ser pautada em se relacionar com Ele, em estar cada vez mais próximo, em desfrutar do livre acesso. Isso é vida de oração. E claro que, como eu falei, quando você precisar de alguma coisa, quando você precisar de um socorro, de uma resposta, de um amparo, óbvio que Ele vai te responder, vai te amparar, vai te surpreender com as respostas insondáveis e grandiosas dele. É importante sabermos que
as respostas e a concretização, as realizações das coisas na nossa vida são pautadas em propósitos do Senhor. Se você pedir alguma coisa, colocar alguma coisa diante dele, esperando uma resposta favorável, sendo que essa resposta boa e agradável aos seus olhos não é algo perfeito do Senhor para a sua vida, porque essa é a diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A nossa vontade pode até ser boa e agradável aos nossos olhos hoje, né, pelo que a gente consegue enxergar, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, querido, escolha a vontade de Deus em nome de Jesus. Então, você não pode pautar a sua vida de oração e as suas petições e tudo ao Senhor com base na sua vontade. Você tem que ter uma humildade de colocar diante do Senhor para que se cumpra a vontade dele. Jesus foi um exemplo para nós em relação a isso. Quando ele estava orando ao Senhor no Getsemane antes de ser crucificado, ele pediu ao Senhor que afastasse dele aquele cálice, mas que se cumprisse a vontade de Deus. Ou seja, sempre que nós estivermos angustiados, sempre que nós estivermos precisando de uma resposta, estivermos, assim, nós temos que correr primeiro para quem? Para Deus, como Jesus nos ensinou. Ele estava em um momento de angústia em sua carne porque estava para se cumprir uma crucificação. E ele mesmo sem pecado, sem ter feito nada, ele foi no nosso lugar. E diante daquilo, ele em sua carne se angustiou sim, ele teve medo sim, ele estava revestido de carne como nós. Só que o que ele nos ensinou a fazer? Sempre que nos encontrarmos nessa situação, correr para o Senhor, correr para a oração. Entendeu? Buscar a vontade de Deus, o que o Senhor quer. Porque às vezes, gente, passar por momentos de aflição, momentos de angústia, é por um fim proveitoso também. Muitas pessoas passam por essas coisas para amadurecimento, para futuramente ajudar outras pessoas. Existem N propósitos. Então nós não podemos pautar a nossa vida de oração também e querer fazer a nossa vontade, não. Nós temos que estar atentos à vontade de Deus. Nós temos que entregar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades no altar do Senhor, diante do trono do Senhor, e deixar que Ele responda e que faça conforme a vontade dEle, que sempre é boa, agradável e perfeita, que sempre faz tudo cooperar para o nosso bem. Nós temos que confiar e descansar. E a vida de oração, com uma entrega verdadeira, com uma oração pautada na palavra, com uma oração pautada em uma entrega, de humildade, não uma oração que visa fazer a sua própria vontade. Essa vida de oração, essa vida de oração assim constante, verdadeira, fervorosa em Deus, ela traz para nós respostas perfeitas, não só boas e agradáveis, mas perfeitas e muito além daquilo que nós podemos imaginar. Nós nunca ficaremos sem resposta, nunca. Ainda que Deus não responda na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e aquilo que a gente quer ouvir, a gente nunca vai ficar sem resposta. É preciso saber esperar e confiar em Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, gente. Deus é soberano. Não queira dominar as coisas, não queira segurar o controle na sua mão. Entrega para o Senhor, deixe que Ele faz. Ele sabe o que está fazendo. Mas Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Só que para ouvir essas coisas grandiosas e insondáveis, você tem que estar com seu ouvidinho inclinado para aquilo que Ele vai falar e não para aquilo que você quer ouvir. Amém? Glórias a Deus. E sabe uma coisa muito importante do motivo pelo qual a nossa oração, a nossa vida de oração não pode ser pautada em sentirmos as coisas acontecendo, em vermos as coisas acontecendo, em sempre, ter algo sobrenatural ou ter uma resposta imediata. Sabe por que isso é importante, gente? A gente não depender dessas coisas.